Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos falar sobre mais um profeta do povo de Israel, o profeta Habacuque. O que ele tem a dizer para o povo de Israel na sua época é bem condizente com o que nós vemos hoje. Vamos ver. Habacuque, capítulo 1. Esta é a profecia vista por Habacuque, o profeta. Adonai, quando mais terei de gritar sem que tu ouças? Violência grito a ti, mas tu não salvas. Por que me fazes ver o erro? Por que me permites a opressão? A pilhagem e a crueldade me afrontam, de modo que a contenda e a discórdia prevalecem. Por isso, a Torá não é seguida. A justiça nunca é executada, pois o ímpio cerca o justo. Esse é o motivo da perversão da justiça. Olhem entre as nações. O que vem os pasmará por completo, pois não crerão no que acontecerá em seus dias, mesmo quando for contado a vocês. Estou suscitando os Casdim, que são os babilônios, a nação cáustica e impetuosa, que marcha pela terra ampla, para se apoderar de casas que não lhe pertencem. Eles são terríveis e temíveis. Suas regras e força provêm deles mesmos. Seus cavalos são mais rápidos que leopardos, mais velozes que lobos à noite. Seus cavaleiros galopam de longe, voam como abutres sobre o alimento. Todos eles vêm para fazer violência. Seus rostos se lançam diante com avidez, juntando prisioneiros como areia. Eles zombam dos reis, caçoam de príncipes, riem-se de qualquer fortaleza, empilham terra e a tomam. Então irrompem como o vento, mas se tornam culpados, pois fazem de sua força um Deus. Como eu disse, nós lemos esse texto e dá para ver algo que nós contemplamos todos os dias. Basta nós ouvirmos os noticiários e nós vemos quanta injustiça existe neste mundo. Muitas vezes pessoas questionam o próprio Criador. Por que ele está vendo estas coisas e permite que aconteçam? Ora, está muito óbvio. Foi porque as pessoas não obedecem à Torá. As pessoas não se importam com o Criador. Mas a pergunta que costuma ser feita, mas é um tanto sem cabimento, pelo que nós entendemos da Torá, é por que o Eterno tolera toda essa injustiça? Bem, o que eu posso dizer é que o Eterno sabe sim todas as coisas que acontecem, mas esta vida, esse mundo, é justamente para mostrar às pessoas o que elas são. Porque é importante entender que o propósito do Eterno para a nossa vida não é simplesmente nos deixar viver aqui e usufruirmos de tudo, tudo em bom, tudo em paz, tudo maravilhoso, essa terra maravilhosa que Deus criou, a natureza, todas as coisas belas. Não é só para isso que Ele nos colocou aqui. Mas Ele colocou aqui o ser humano para que nós fôssemos provados no nosso relacionamento. É justamente como que nós vamos tratar as outras pessoas, como nós vamos nos relacionar com o nosso Criador. É para isso que nós existimos, é para isso que a humanidade está aqui. Só que nós vamos observar que muitas pessoas fazem da sua força o seu Deus, a sua autoridade, a busca pelo poder. Tudo isso são coisas que as pessoas buscam. E neste afã de alcançar os seus objetivos, muitos não se importam se precisam passar por cima de outras pessoas, se ele terá que eliminar seus concorrentes de alguma maneira lícita ou não lícita. Isso ao longo da história tem acontecido e não tem mudado.
o ser humano continua a mesma coisa. Bem, acontece que toda essa ação, tudo isso que o ser humano faz, todas essas injustiças que nós vemos nos noticiários, dá a impressão que as pessoas fazem o que querem, pervertem o juízo, a verdade se torna mentira, e parece que nada acontece, tudo está aí, Deus está deixando fazer tudo acontecer, está permitindo tudo. Ele está, sim, sendo até tolerante, porque se ele simplesmente descesse fogo do céu e consumisse estas pessoas más, muita gente diria, eles mereceram. Mas, como eu disse, não é esse o propósito. Essas pessoas, sim, prestarão contas diante do Eterno, com certeza. A Torá nos afirma isto, porque essas pessoas estão pecando e vão prestar contas diante do nosso Criador. Nós sabemos isto. Então, nós que ficamos mexidos, vamos ser tocados, indignados com estas coisas, bem, saiba que o Eterno vai fazer justiça. Ninguém ficará impune. Alguém que pode estar rindo da impunidade porque nada acontece, tudo bem. Ele pode nunca sofrer aqui a execução de uma penalidade, ele pode não ser condenado em nada, mas o que importa? Um dia o seu tempo aqui vai terminar. Um dia ele vai deixar esta vida. E essa pessoa vai prestar contas diante do Eterno, tanto quanto muitos outros já estão fazendo ao longo da história. Porque muitas pessoas cruéis, más, injustas, fizeram o que quiseram e já morreram. E essas pessoas não escaparam de prestar conta dos seus atos, pois depois que morrem, aí vem a clareza, a revelação da sua existência. Porque muitos fazem, não há Deus, não tem que prestar contas a ninguém, e fazem o que querem. Quando morrem, ficam sabendo que eles estavam redondamente enganados. Por quê? Porque eles vão saber que aquilo que eles diziam aqui era falso, porque há um Deus e nós prestaremos contas. Eu não quero nem imaginar como deve ser esse momento, a decepção, a vergonha, não digo nem arrependimento, mas essas pessoas têm consciência do que erraram e vem o remorso. E vão passar esse remorso pela eternidade, porque falharam diante do Eterno, falharam diante do seu próximo e pecaram e agora prestarão contas porque não foram justificados. Por quê? Porque não obedeceram a Torá. Bem, em que implica obedecer a Torá? Obviamente, evitar essas transgressões, evitar a injustiça, evitar toda essa forma de erro, toda a violência. Isso é um ponto. Mas, e os erros que já cometemos? Eles não são apagados, eles ficam anotados. Por isto é que nós temos a necessidade de Yeshua em nossa vida. Por que Yeshua? Porque, na verdade, ainda que tem gente que acha absurdo isto, as pessoas que cometeram os maiores crimes, até essas pessoas têm a possibilidade de, sinceramente, se arrependendo dos seus atos, poderão encontrar em Yeshua o perdão das suas transgressões. Isso é verdade, porque qualquer um que, conhecendo o Brit Hadashah, já leu a vida do próprio Shaul de Tarso, sabe que esse homem, que diante do Knesset, lá diante do Sinédrio, ele tinha autorização das grandes autoridades religiosas do povo de Israel daquela época. Ele tinha até mesmo autoridade para perseguir os messiânicos daquele tempo. Ele era um homem conhecedor da Torá,
mas que não mediu esforços e foi violento, ele foi cruel, ele foi responsável pela morte de pessoas inocentes. E essa pessoa, esse mesmo homem, teve uma revelação do Eterno na sua vida. Ele reconheceu que Yeshua de fato era o Messias de Israel, um profundo conhecedor da Torá. E esse homem que tinha uma bagagem de pecado muito grande nas suas costas, ele foi perdoado por Yeshua. Ele foi perdoado. Ele reconhecia que o que ele conseguiu de Eterno foi muito grande. O perdão que ele recebeu foi um prêmio maravilhoso, enorme na sua vida. E agora ele se tornou um anunciador da mensagem de Yeshua como Messias de Israel. Ele anunciou entre a comunidade judaica em Israel, em Jerusalém, e foi além, em toda a diáspora, onde havia comunidades, onde tinham sinagogas. Ali ele foi anunciar Yeshua. Então aquele homem que realmente foi tão criminoso que algumas pessoas diziam, esse homem não merece ser perdoado. Acontece que nós não somos perdoados porque merecemos, mas nós somos perdoados pela misericórdia do nosso Deus, que não importa o pecado, importa que nós reconheçamos isto, nos arrependemos dessas transgressões e então ele nos perdoará. Contudo, quem não fizer isto, quem continuar injusto até o fim da sua vida, prestará contas diante do Eterno, porque é o que está escrito na Torá. Portanto, olhe a sua própria vida. Veja se não precisa se acertar com o Eterno. Você não precisa ser um criminoso, um assassino, uma pessoa corrupta. Não precisa ser, mas com certeza tem alguma coisa em dívida com o nosso Deus. Receba Yeshua na sua vida e você vai ver a diferença que isso fará em você. Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém.